Daremos agora, para finalizar a nossa disciplina Medicina Legal, o último tópico na 12ª aula, que é o tópico sobre drogas ilícitas. Inicialmente, podemos dizer que, diferentemente das drogas legalizadas, aquelas drogas lícitas, as substâncias ilícitas são aquelas cuja produção e comercialização e consumo são proibidos por lei, e que seu uso se dá por meio do tráfico de drogas, uma atividade criminosa que aflige a maioria dos países. Não é só o Brasil, é em todos os países esse tipo de droga aflige, temeriza. Bom, entre as drogas ilícitas mais consumidas no mundo inteiro está a famosa maconha. Em primeiro lugar, maconha, depois cocaína, crack, LSD, heroína, êxtase e outras. Vale ressaltar que a maconha se encontra em uma verdadeira onda de legalização no mundo inteiro, sendo que diversos países já passaram a regular seu consumo, tanto seja ele recreativo como seja ele medicinal. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. Esta droga ela é proveniente de uma planta chamada Cannabis sativa, que consiste na forma moída de suas flores. É enrolada como um cigarro e pode ser consumida de diversas outras maneiras. Ela tanto pode ser consumida como cigarro, como de outras formas. Esta droga, ela vem provocar na pessoa que consome calma, relaxamento, secura na boca, além da falta de equilíbrio e de coordenação motora. O uso contínuo desta droga pode agravar casos de transtornos psicológicos, daí evidenciando quadros como a esquizofrenia. No entanto, nunca foi registrado uma morte por overdose de maconha, sendo que para que isso acontecesse, a overdose, seria necessário o uso de algo que é até irreal acontecer, o uso de 680 quilos em 15 minutos. Isso é irreal. Bom, devido aos seus efeitos, que se diz brandos, e a possibilidade de uso medicinal, que se diz que a maconha é um ótimo medicamento para tratamento da epilepsia, do mal de Alzheimer, da depressão,
da esclerose múltipla e da síndrome de Hertz e outros. Vários países, partindo desta premissa, estão em processo de legalização dessa substância, alterando a lei antidrogas daquele país. Alguns deles, inclusive, já liberaram o uso recreativo e daí vem arrecadando milhões de dólares com o comércio da erva. Podemos citar como um caso o estado americano da Califórnia. Na Califórnia é liberado. Já a cocaína, também de origem natural, a cocaína é obtida por meio de folhas da coca. É uma planta oriunda do continente sul-americano, da papoula, que por meio de processos químicos, a droga é transformada em pó branco, que em sendo inalado ou injetado diretamente, que pode ser inalado ou injetado diretamente na corrente sanguínea. Daí ela vem a provocar excitação e euforia de imediato, ou seja, momento em que você ou inala ou injeta na corrente sanguínea, de imediato você sente aquele sintoma de excitação e de euforia, intensificando daí a atividade cerebral da pessoa. Ela vem a causar também diminuição de apetite e aumento considerável da pressão sanguínea. Sendo que o uso frequente dessa substância pode causar problemas cardiovasculares, pode causar paradas respiratórias, infarto e até o derrame. Diferentemente da maconha, a cocaína pode causar overdose. Tá? Os tipos de drogas, além das classificadas, elas podem ser classificadas por efeitos provocados, e também as drogas podem ser separadas de acordo com sua origem. Quando se trata da sua origem, se classifica ela da seguinte forma: ela pode ser sintética, natural e semissintética. As sintéticas são drogas produzidas por meio de alguma substância química, como princípios psicoativos, que vem ali provocar alucinações por estimulante e ela vai estimular ou deprimir o sistema nervoso central, o famoso SNC. Elas podem ser utilizadas das mais diversas maneiras, como por injeção, pó, comprimidos, entre outros.
Podemos citar como exemplo as anfetaminas, as metafetaminas, o LSD e o êxtase. Já as naturais, as sintéticas são aquelas que são produzidas. Já as naturais são as drogas de origem natural, são aquelas que causam efeito sem a composição de nenhuma substância química. Na sintética tem que haver a injeção da substância química, nas naturais não. Ou seja, sua produção não é proveniente de nenhum laboratório. Como exemplo, podemos dizer que a maconha, a cafeína, certo? Essas duas drogas são consideradas como drogas naturais. As drogas semissintéticas da classificação, as semissintéticas, são drogas que podemos dizer que são junção das duas classes anteriores, ou seja, junção das naturais com as sintéticas. São produzidas com base em drogas naturais que passam por consideráveis alterações químicas e que estas alterações químicas são feitas em laboratórios, tais como o crack, a cocaína, a merla. Estas drogas são exemplos de drogas semissintéticas. Dito isso, passamos a falar um pouco, sinteticamente, do tráfico de drogas. O consumo de drogas faz parte da história da humanidade. Não é de hoje, nem de ontem, que se consome droga. Desde a antiguidade, o ser humano já fazia uso de algum tipo de substância psicoativa, ou que substância que alterasse, certo, os seus sentidos. Como exemplo, podemos citar os resíduos de vinhos que foram encontrados em jarros no Irã, datados de 5.400 a 5.000 anos antes de Cristo. Já ali se encontrava resquícios e resíduos de vinho que era consumido. Os chineses foram um dos primeiros povos a provavelmente fazer uso da maconha. Isto há 4.000 anos antes de Cristo. E os sumérios, também já foi constatado, que os sumérios consumiam o ópio. Isso em 3.500 anos antes de Cristo. Eles chamavam esta substância de flor do prazer. Somente a partir do século XX é que começaram a surgir proibições a nível global com relação ao consumo de drogas. Daí é que veio a proibição, o consumo, certo? No entanto, não diminuiu este consumo. O que levou foi que o comércio passou a usar da ilegalidade para comercializar, alimentando daí o tráfico de drogas.
esta proibição levou a esse resultado. Bom, a cruzada contra as drogas teve início nos Estados Unidos em 1948. De lá para cá, milhões de pessoas já foram vítimas da guerra às drogas, que até hoje se mostrou um fracasso, uma vez que o tráfico jamais foi erradicado. Isso em nenhum país o tráfico foi erradicado. Em 1961, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi pioneira no que diz respeito à globalização da proibição e distinção das drogas, sendo classificadas estas drogas como leves ou pesadas. Já nos últimos anos, alguns países que passaram a tratar o consumo de droga como problema de saúde, e daí veio admitir a ineficiência da força contra o tráfico. Assim sendo, países como os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Holanda e outros já tratam o consumo de drogas como uma possibilidade de arrecadar impostos, principalmente por meio da legalização e do comércio regular das drogas. Entretanto, a maioria dos países ainda estão muito longe desta realidade. Em especial no Brasil, milhares de pessoas inocentes morrem todos os anos no meio de conflitos entre polícia e traficante. Em sua maioria, são pessoas pobres e marginalizadas, que são feitas reféns de um dos maiores problemas sociais do país. Como exemplo da atualidade, podemos citar o que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, que é dominada pelos traficantes de droga. Uma tristeza aquela realidade. Finalizamos aqui a nossa disciplina Medicina Legal com a nossa 12ª aula sobre drogas ilícitas. E ao finalizar, nós reiteramos o pedido a todos vocês que visualizarem os vídeos, as videoaulas, que se inscrevam no canal, por favor, que façam o seu comentário de sim, de não ou de sim, que cliquem naquele sininho para que eu seja notificado dos seus comentários e poder responder. E também saber aqueles que estão utilizando o canal para visualizar os vídeos. E daí então, através das críticas, sejam elas positivas ou negativas, poder melhorar as videoaulas. Muito obrigado a todos, até uma próxima aula.